Olá pessoal, vamos iniciar mais uma videoaula, desta vez com o tema distância entre dois pontos no plano cartesiano. E você vai ver que esse assunto tem uma relação muito grande também com a geografia. Você certamente deve lembrar dessas informações com o seu professor, né? E falou do meridiano principal, Greenwich, tá certo? E também da linha imaginária do Equador. E através dessas duas referências nós podemos localizar qualquer ponto na face da Terra. Para isso eu vou utilizar aqui o programa Educandos, para que a gente possa ver algo relacionado a esse tema. Nós temos aqui o mapa, tá certo? Com a localização de algumas cidades diversas do mundo, onde nós temos a linha imaginária do Equador, e nós temos o meridiano principal, esse que nós citamos de Greenwich. Então veja só, nós temos, por exemplo, aqui essa parte de cima, né, da linha do Equador, ou norte, obviamente, e temos a parte de baixo da linha do Equador, o sul. Nós temos na linha de Greenwich, à direita aqui no caso, nós temos a parte leste, e do outro lado nós temos a parte oeste. Então, por exemplo, nós temos aqui o Brasil. A cidade de Brasília, por exemplo, está a 48 graus oeste dessa linha principal, né, do meridiano de Greenwich, e está a 16 graus sul da linha do Equador. Agora, por exemplo, a cidade de Nova York, ela está a 75 graus oeste desse meridiano, tá certo? E está a 40 graus norte da linha do Equador. Uma outra cidade aqui, por exemplo, que nós podemos citar, aqui, ó, Moscou. Moscou, no caso, está a 37 graus leste, tá certo? Desse meridiano, e está a 56 graus norte em relação à linha do Equador. Perceba, nós temos aqui uma espécie de um plano cartesiano na qual nós podemos fazer as suas devidas localizações. Bom, gente, mas o que isso tem a ver, né, com o assunto que nós iremos estudar? Bom, o meridiano de Greenwich e o Equador são referências para localizar qualquer ponto do globo, latitude, a longitude, que são coordenadas geográficas. Muito bem. Mas entrando diretamente no assunto aqui que nós iremos estudar, o que é o plano cartesiano? Bom, considere dois eixos. Nós temos aqui os eixos perpendiculares, eixo X e o eixo Y. Bom, eles determinam o plano alfa, certo? Plano alfa, que é chamado então de plano cartesiano. Quais são os seus elementos? Bom, primeiro, essa linha aqui, na posição horizontal, nós chamamos de eixo das abscissas, ou lado X, que nós usamos com maior frequência, né? Esse outro eixo vertical, né, nós chamamos de eixo das ordenadas, ou o eixo Y, sendo que o ponto central, né, o ponto de origem, esse ponto O, é o que determina a união desses dois eixos, o X e o eixo Y. Bom, a importância desse plano está no fato de podermos determinar qualquer ponto que pertença a ele através de dois números reais. Você viu ali no plano, na verdade, referente a cidades no globo, né? Mas da mesma forma que eu localizo as cidades, através desse plano nós podemos localizar dois números reais. Bom, vejamos. Considere, por exemplo, um ponto P colocado no plano cartesiano abaixo. Veja, esse ponto. A abscissa dele é a distância de P até o eixo Y. E, na ordenada, a distância de P
até o eixo Y. Aqueles pontinhos que nós localizamos, né? Sendo que começa do X e depois do Y. Se bem que se eu inverter também vai dar a mesma coisa. Mas lembre-se que esse lado, né, dessa reta é a reta X e esse outro é a reta Y. Agora observe os quadrantes que nós temos em um plano cartesiano. Nesse lado de cá, nós temos os valores de x e de y sempre maiores que zero. Ou seja, esses valores aqui, tá certo, da reta x, e esses aqui da reta y sempre são maiores que zero, ou seja, são positivos. Quando os pontos são desse outro lado, o segundo quadrante, nós temos que o lado x são valores negativos. E o lado y aqui, ó, acima, ele é positivo, no segundo quadrante. No terceiro quadrante, nós temos, então, tanto x como y, os seus valores, negativos. Observe que estamos no lado negativo de x e também estamos no lado negativo de y. E no quarto quadrante, nós temos, então, os valores de x, que são positivos, e os valores de y, que são negativos. E assim concluímos os 4 quadrantes. Temos aqui um exemplo. Observe aí na tela. Menos 3 e 9. Lembre que nos pares, o primeiro se refere a x e o segundo se refere a y, certo? Então, veja só, menos 3, ele quer saber qual é o quadrante, se é o primeiro, se é o segundo, terceiro ou quarto quadrante que se localiza a esse ponto. Então, tem o menos 3. Menos 3 de x, obviamente, vai ficar nesse lado aqui da reta do eixo x. E 9 de y vai estar aqui nessa parte dos números, certo? Que são positivos. Portanto, vai estar no segundo quadrante. Vejamos este outro exemplo. Nós temos menos 80 de x e nós temos menos 30 de y. Bom, menos 80 de x vai ficar desse lado daqui, não é isso? E o menos 30 de y vai ficar nessa parte de baixo aqui do eixo y. Portanto, nós vamos ter esses pontos no terceiro quadrante. E esse outro exemplo aqui. Eu tenho 8 e menos 65. Esse 8 é x, é positivo. Portanto, ele vai estar nessa região aqui, ó. E esse menos 65, que é y, ele vai estar na parte de baixo. Portanto, nós vamos utilizar o quarto quadrante. E assim por diante. Vamos prosseguir. A primeira aplicação importante da geometria analítica é o cálculo da distância entre dois pontos. Bom, vamos entender isso. Digamos que eu tenho aqui o ponto A e o ponto B. Se eu quero saber a distância entre eles, basta então eu subtrair os valores. Por exemplo, digamos que aqui eu tenha 1 no XA e no ponto XB eu tenha 5. Bom, se vai de 1 a 5, nós temos a distância 4. Nesse caso, nós fazemos a subtração. Quando atravessa de um quadrante para o outro, tem uma regrinha um pouco diferente. E eu vou mostrar para vocês aqui através agora da apresentação em PowerPoint. Então, vejamos aqui estes exemplos. Observe. Vou usar aqui a canetinha. Olha só, pessoal. Qual é a distância entre esses dois pontos? Eu posso perceber aqui que o ponto A, que está entre 1 de x e 1 de y, e o ponto B está entre 3 de x e 1 de y. Ele quer saber qual é a distância entre esses dois pontos. Nesse caso, pessoal, nós precisamos fazer apenas uma subtração. A distância entre A e B, ou vice-versa, né, vai ser de quê? Vai ser de 3 menos 1. Ou seja, essa distância será de 2. Certo?
Agora existe, nós aqui no caso utilizamos pontos paralelos ao eixo X. Quando esses pontos são paralelos ao eixo Y, a regra é a mesma. Observe, qual é a distância do ponto A até o ponto B. Só de observar você já pode perceber qual é esse valor. Né? Ó, o ponto A começa no 1, o ponto B começa no 4. Então vai ser o quê? Vai ser 4 menos 1. E nós vamos ter a distância de 3. Eu posso até perceber fazendo aqui a seguinte anotação. Veja, eu tenho 1 aqui, eu tenho 2 e eu tenho 3 de distância. Bem simples, né? Agora, outro fato curioso é quando a distância entre esses dois quadrantes acontece entre quadrantes aí diferentes. Veja, eu estou usando aqui no caso o quadrante primeiro e o quarto quadrante. E ele quer saber qual é a distância entre eles. Nesse caso, gente, nós somamos os seus valores em módulos. Como assim somarmos em módulos? Bom, você deve lembrar que quando um número negativo ele está entre esses dois tracinhos aqui, ele se torna positivo. Em outras palavras, qual vai ser a distância do ponto A ao ponto B? Observe, daqui do X até o ponto B, eu posso perceber que eu tenho a distância de 3. Aí, ó, 3. Daqui do eixo X até o ponto A, nós temos menos 2. Em outras palavras, nós fazemos 3 mais menos 2. Sendo que esse menos 2 é num módulo. Por quê? Porque esse menos 2, na verdade, ocupa 2 espaços. Em outras palavras, nós temos 3 dessa parte de cima e nós temos 2 dessa parte de baixo. Portanto, a distância entre eles vai ser de 5. Você entendeu? Nós temos 3 da distância daqui do eixo X para cima, 3. E do ponto aqui de origem até embaixo, nesse ponto A, nós temos menos 2. Ou seja, ele ocupa 2 espaços. Eu estou dizendo menos 2 porque é a questão de localização, mas significa que ele ocupa 2 espaços. Então, a distância entre eles, no caso, vai ser 3 mais 2, que é igual a 5. Agora, vamos ver esses pontos concorrentes aos dois eixos. Você pode perceber que dessa vez ela não está paralela ao eixo X ou ao eixo Y. Paralela quando elas estão assim, uma ao lado da outra, certo? Então, nesse caso, como elas estão concorrentes, para descobrir, então, a distância entre o ponto A e o ponto B, nesse caso aqui, eu vou ter que formar uma figura que, na verdade, será um triângulo retângulo, certo? Fazendo, então, o triângulo retângulo, nós iremos usar a famosa fórmula do Teorema de Pitágoras. Observe, então. Nesse caso, nós podemos perceber que, quando nós formamos aqui o triângulo retângulo, nós temos um ponto aqui, e esse ponto é o que vai determinar essa figura aqui do triângulo retângulo. Eu vou chamar esse ponto de P. Perceba que eu acabo formando aqui um cateto menor e um cateto maior e uma hipotenusa. Sendo assim, nós vamos utilizar o Teorema de Pitágoras para encontrar o valor do x. Afinal, formou uma hipotenusa. Veja, nesse caso nós temos então, lembrando a fórmula do Teorema de Pitágoras, lembrando a fórmula do Teorema de Pitágoras, então nós temos A ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual aos seus catetos ao quadrado somados, a soma dos seus catetos. No caso, B ao quadrado mais C ao quadrado. Bom, o A ao quadrado será o x, que é o que a gente vai encontrar aqui, o tamanho, a distância entre o ponto B e o ponto A. Nesse caso, nós temos aqui, ó, B ao quadrado, vai ser um dos lados, vou colocar esse 2 ao quadrado, mais C ao quadrado, que vai ser 3. De onde veio esse 2?
Bom, nós podemos perceber daqui, né? Ó, a distância do ponto P ao ponto B vai de 1 a 3. Se vai de 1 a 3, eu vou diminuir. 3 menos 1, 2. E a distância do ponto B até o ponto A vai ser 3. Por quê? Ele vai do 1 até o 4. Então, 4 menos 1, nós vamos ter a distância 3. Sendo assim, nós temos, então, 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, né? Lembrando que x ao quadrado é a hipotenusa. X ao quadrado, então, vai ser 4 mais 9, que vai dar 13. Tirando esse 2 aqui, nós colocamos o radical e nós vamos ter, então, raiz de 13. A raiz de 13 é aproximadamente 3,6. Tá certo? Vamos ver um outro exemplo. Observe esse outro exemplo aqui. Qual a distância entre os pontos A, sendo que o ponto A é 1 de x, observe aqui, ó, 1 de x até 4 de y, né? Lembre, x e y. E B, nós temos o ponto A, né? Ponto A, e B, menos 2 e menos 2. E ele quer saber qual é essa distância entre esses dois pontos. Perceba que esse traço aqui, esse caminho, né, ele atravessa aqui 3 quadrantes. O primeiro, o segundo e o terceiro quadrante. Para nós descobrirmos a distância entre eles, vamos fazer o mesmo princípio. Nós vamos formar aqui um triângulo retângulo entre eles. Eu vou avançar aqui, vai ficar mais fácil. Observa. Veja, era daqui até aqui, né? O ponto A até o ponto B. Eu desenho, então, o triângulo retângulo, está certo, completo, na verdade, o triângulo retângulo sobre ele. E aí vamos descobrir as suas medidas. Bom, gente, nesse caso, nós temos primeiro que determinar qual é a altura, ou qual o tamanho, na verdade, de A para P, desse cateto maior, e depois de B para P, nesse cateto menor. E aí, então, nós descobriremos o valor da distância de A para B, que, na verdade, se trata de uma hipotenusa, conforme nós vimos no exemplo anterior. Então, qual é o cuidado que a gente vai ter que ter nesse caso? Primeiro, eu tenho que descobrir qual é a distância, primeiro, do cateto de A até P. Então, vejamos. Esse é aquele que atravessa aqui, no caso, 2 quadrantes. Quando atravessa 2 quadrantes, nós somamos essas distâncias, lembra? Mesmo que tenha o lado negativo, eu uso o módulo que se torna positivo. Então, observe. Eu tenho aqui, ó, do ponto de origem até para cima, nós temos 4. Vou somar com o outro quadrante abaixo, que vai até menos 2. Lembre, eu coloco módulo de menos 2 aqui, ó, módulo de menos 2. E lembre que no módulo sempre fica positivo, né? Portanto, fica 4 mais 2, porque aqui eu simplesmente tiro o negativo. No módulo, eu não vou fazer aqui mais por menos, não. Esse mais por menos eu faria se fosse um parênteses, um colchete, uma chave. Mas quando é módulo, ele fica positivo. Portanto, a distância entre esse ponto A e o ponto P vai ser o quê? Vai ser 6. 4 daqui da parte de cima com 2 da parte de baixo. Já a distância do cateto menor aqui, ó, de B até P, eu tenho o seguinte. Daqui, desse ponto do Y até esse ponto B, perceba que ele ocupa 2 espaços, que é o menos 2 aqui, né? Ó, o módulo de menos 2, e desse ponto desse ponto da reta Y até aqui, o P, nós temos uma unidade. Portanto, nós temos menos 2 desse lado, que é o terceiro quadrante, com 1 do quarto quadrante. Lembre que isso aqui é módulo, módulo fica positivo, então a distância entre eles é 3.
Portanto, nós temos aqui a distância desse primeiro aqui, cateto maior, é 6, e desse outro cateto menor vai ser 3. Aí usamos novamente o teorema de Pitágoras, lembrando que esse aqui se trata da hipotenusa, né? Que é justamente o que a gente vai encontrar, que é x. X ao quadrado é igual a b ao quadrado, que é um dos lados, eu vou usar o 6 ao quadrado, mais c ao quadrado, que é o outro lado, que deu 3. Então, 6 ao quadrado dá o quê? 36 mais 9, que vai dar 45. Mais uma vez, para tirar esse 2, eu coloco radical, e vai ficar raiz de 45. Observação, gente, esse raiz de 45 pode ser simplificado. Aquele processo lá, 45 por 5, que vai dar 9, 9 por 3, que vai dar 3, 3 por 3, que vai dar 1. E aí, simplificando, nós percebemos que tem 3 duas vezes multiplicado, 3 ao quadrado, vezes 5. E aí eu posso cortar o 2 com o 2 aqui do radical, né? E o 3 vai cair fora e o 5 continua dentro do radical. Então, a resposta aqui vai ser 3 raiz de 5. Agora, obviamente, se ele quiser o valor em números decimais, a raiz de 45 é aproximadamente 6,7. Para a gente encerrar, veja essa questão aqui. Essa questão ela envolve o perímetro do triângulo que vai ser formado entre os pontos A e ponto B. Veja, o ponto A está entre menos 2 de x, veja, menos 2 de x e menos 4 de y, menos 2 até menos 4. Eu vou passar aqui o slide para adiantar, tá bom? Então, observe. Olha, o ponto A está entre menos 2 até menos 4. Aqui está o ponto A. O ponto B está entre menos 3 de x até menos 2 de y. Aqui está o ponto B. Mais uma vez, eu completo aqui, formando a figura do triângulo retângulo e coloco então o ponto P, certo? Nesse caso, perceba que ele quer o perímetro, ou seja, ele quer a soma de todos os lados da figura, no caso são 3 lados. Do ponto A até o ponto P, tá aqui, nós temos o primeiro ponto aqui, menos 4. Veja que dessa vez ele não atravessa 2 quadrantes, é dentro de um quadrante só. Quando está dentro de um quadrante só, nós subtraímos. Muito cuidado, porque a gente trabalha aqui com módulos. Então, perceba, nesse A aqui nós temos menos 4, colocando em módulo, menos 2 do ponto P. Lembre que em módulo ele fica positivo, então 4 menos 2, a distância é 2. E você pode perceber isso só visualmente, pessoal, que realmente a distância entre esses 2 pontos se trata de 2, né? 2 unidades, tá certo? Já a distância desse cateto menor aqui, só visualmente observando, já se percebe que é quanto? Que é 1. Ou seja, menos 3 menos 2. Como estão em módulos, fica 3 menos 2. Lembre, quando está dentro do próprio quadrante, de um só quadrante, eu subtraio. Quando ele atravessa 2 quadrantes, nós somamos ele. Lembra? Lado positivo e o lado negativo. Então, nós temos a distância entre P e A é 2. E a distância entre P e B é 1. Então, vamos lá. Lembre sempre, no caso ele quer saber a distância aqui, tá certo? Do ponto P ao ponto A, que se trata de uma hipotenusa. Portanto, x ao quadrado é igual à soma desses catetos ao quadrado, né? B ao quadrado, então, vai ser 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Portanto, nós temos 4
mais 1, não é isso? Que vai dar 5. Mais uma vez, tirando aqui esse 2, nós vamos colocar na raiz, vai ficar 5 raiz de 5. No caso, a raiz de 5 é aproximadamente 2,2. Lembra que ele queria o perímetro? Veja, às vezes você chegou até na resposta, você está correto, mas não é exatamente o que ele pede. Ele pede o perímetro, você encontrou 2,2, talvez pense até que seja a resposta, mas não. Ele quer o perímetro, então se ele quer o perímetro, nós temos então o primeiro lado do triângulo, do cateto maior era 2, do cateto menor era 1, e a hipotenusa, que nós acabamos de descobrir, é 2,2. Portanto, a soma de todos os três lados, já que é perímetro, vai dar 5,2. Bom, gente, espero que você possa ter compreendido essa explicação. Caso precise reforçar, volta novamente, tá certo, esse vídeo, desde o começo, e eu vou colocar uma atividade para vocês, tá certo, no AVA, TE, para que vocês possam treinar essa questão, tá bom? Essas questões. Um abraço e até a próxima videoaula. Você apareceu tão de repente, eu não acreditei e seria feliz. O nosso amor é tudo que eu sempre quis. Foi bom te encontrar e saber que Deus me deu você pra amar. Hoje a felicidade que eu sinto é fácil de explicar. Teu sorriso, teu gesto e olhar me faz tão feliz. Só de lembrar você. E não há ninguém que possa ter o amor que é só Deus. Você apareceu tão de repente, eu não acreditei e seria feliz. O nosso amor é tudo que eu sempre quis. Foi bom te encontrar e saber que Deus me deu você pra amar. Hoje a felicidade que eu sinto é fácil de explicar. Teu sorriso, teu gesto e olhar me faz tão feliz. Só de lembrar você. E não há ninguém que possa ter o amor que é só teu. Teu sorriso, teu gesto e olhar me faz tão feliz. Só de lembrar você. E não há ninguém que possa ter o amor que é só teu. Só de lembrar você. E não há ninguém que possa ter o amor que
que é só Deus.